Bom dia a todos. Fico muito feliz de voltar aqui ao Portal da Luz. É sempre uma alegria poder estar aqui com todos vocês e estudar um pouquinho junto, na realidade, né? Porque eu falo que as palestras a gente estuda e a primeira pessoa que precisa especificamente do conteúdo que a gente escolhe, muitas vezes, por inspiração da espiritualidade maior, somos nós mesmos que fazemos as palestras. E, ultimamente, eu fiquei pensando ontem à tarde o que eu ia fazer, se eu ia repetir uma palestra de um outro centro que eu já tinha feito. E eu pensei muito, por que ultimamente, nas minhas últimas palestras, eu estou falando muito de algumas histórias, iniciando as palestras por algumas histórias do Chico Xavier. E aí, isso me comoveu um pouco, essa percepção de que eu estou com vontade e com saudade, querendo conhecer mais histórias do Chico. E eu pensei, por que será, né? E aí, por meio de uma outra história do Chico, eu percebi o porquê. E eu acredito que talvez muitas pessoas aqui estejam nessa mesma toada minha. E existe uma história do Chico contada pelo Adelino da Silveira, que ele fala que o Chico, certa vez, estava na residência dele, aos 88 anos, muito cansado, muito doente, não podendo ir ao centro espírita, né, que ele trabalhava muito. E, independente disso, a multidão, né, uma multidão enorme, se comprimia lá na rua do Chico, onde ele morava, né? E, quando o portão se abriu, a fila de pessoas tinha inúmeros quarteirões. A gente sabe, né, eu não sei se alguém aqui já conheceu o Chico, já tinha ido até Uberaba, que muitas pessoas de todos os lugares do mundo iam ao encontro de Chico Xavier. E muitas pessoas só queriam tocar o Chico, muitas pessoas tinham só o sonho de conhecer o Chico, né? Uns queriam notícias, muitas vezes, de familiares desencarnados, obviamente. Muitas pessoas querendo espantar uma ideação suicida. Outros nada diziam, quando chegavam perto de Chico Xavier, somente choravam, não conseguiam agir de uma forma natural. E com uma simples palavra do Chico, né, muitas pessoas modificavam os seus semblantes, se transfiguravam e conseguiam sair bem melhor do que chegavam. Então, ao ver as pessoas ansiosas para tocá-lo, essa interminável fila, a maneira como ele atendia, o Adelino pensou, gente, olha que coisa, o Chico deve ter uma aura extremamente boa. O Chico deve ter um magnetismo, deve ser tão grande, né, que parece que, de fato, ele minimiza, né, as dores, ele minimiza as ansiedades. E, de repente, o Chico faz uma pergunta ao Adelino da Silveira. E aí ele pergunta, por que será que as pessoas estão vindo me visitar, Adelino? Porque eu, né, essa bondade dessa gente que vem aqui, vem me visitar, não tenho mais nada para dar. Chico falava, eu estou quase morto. Por que será que as pessoas estão vindo aqui ainda, né? Aos 88 anos, eu não tenho nem energia mais. E aí ele fez essa pergunta para o Adelino falou, meu Deus do céu, o que eu vou responder para o Chico Xavier? Imagina Chico fazendo uma pergunta para a gente. A gente fica até sem né, pensando o que a gente vai responder, né, frente a um homem desse, que era Chico Xavier. E aí ele pensou, a gente não pode mentir, a gente não pode disfarçar, a gente tem que... E nesse interim que ele ficou pensando para responder para o Chico, passou na cabeça dele Jesus. E ele falou, Jesus esteve conosco, e era a mesma maneira, a mesma forma. Porque onde quer que Jesus aparecesse, a multidão o cercavam. Eram pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais e dos mais distantes lugares. Então, muitos iam esperar Jesus nas estradas, nas aldeias, nas casas em que ele se hospedava. Onde quer que Jesus aparecesse, uma multidão também o cercava. Então, veio essa história na cabeça do Adelino da Silveira, que
quando Jesus estava conosco, onde quer que ele aparecesse, a multidão estava junto. E aí ele respondeu para o Chico: eu acho, Chico, que as pessoas estão com saudade de Jesus. Por isso que as pessoas estão vindo aqui. As pessoas estão com muita saudade de Jesus. Porque era só Jesus tocar, era só Jesus olhar para uma pessoa que as pessoas conseguiam se curar, onde quer que ele aparecesse, assim como os apóstolos também, os discípulos. Ver, tocar e ouvir eram o que as pessoas mais queriam. E aí Adelino sentiu, né, uma grande intuição divina e, de fato, acredito eu que é isso. Todos nós estamos com muita saudade de Jesus. Então, quando a gente pensa no Chico, quando a gente busca entender como ele vivia, porque talvez foi o espírito mais próximo, verdadeiramente cristão, porque muitas vezes a gente acredita que somos cristãos, e claro, a gente está indo ao encontro, a gente quer, a gente deseja, mas quem exemplificou realmente os ensinamentos de Jesus e esteve próximo a Jesus, a gente pode falar que foi Chico Xavier. Então, essa história ontem respondeu à minha pergunta do porquê será que eu estou buscando muito a Chico Xavier, suas histórias, seus ensinamentos, seus exemplos, porque eu, especificamente, tenho muita saudade de Jesus. Me sinto, às vezes, muito distante de Jesus, né? Muitas vezes a gente se vê procurando e cansado, de fato, muitas vezes, dessa vida que a gente, por falta de conhecimento ou por falta de sabedoria, a gente não consegue colocar a matéria, os problemas materiais, no lugar onde a gente poderia e deveria colocar a matéria, que é um elemento neutro e que muitas vezes a gente a utiliza de maneira sufocante, vamos dizer assim. E o final dessa história é mais bonito ainda, porque exemplifica Chico e mostra o quão perto ele estava de Jesus, que aí Adelino fala: Chico, a gente já está aqui faz horas e a sua boca está sangrando. Por que que você ainda continua beijando as mãos das pessoas? Porque o Chico beijava as mãos das pessoas, ele se colocava sempre como um grande servidor das pessoas que iam buscá-lo, com a imensa humildade que a gente sabe que ele tinha. E o Chico responde: eu beijo porque eu não posso me curvar para beijar-lhes os pés. Então, assim, realmente é um espírito que mostra cada vez mais a importância da gente se colocar, que muitas vezes a gente não se coloca, como o menor de todos, que era o que Jesus fazia. Ele servia e mostrava que o grande servidor, que quem se colocava pequeno, era o que se fazia grande de fato. Então, eu quis começar essa palestra com essa história do Chico, porque essa palestra é para nós, para vocês, talvez, que sintam a mesma saudade que eu sinto de Jesus. Porque muitas vezes, para mim, seria mais fácil, como o Suanésio falou, falar de Jesus deixa a gente nervoso, porque a gente tem uma grande dificuldade de entender, muitas vezes, não é nem de entender é mais fácil, mas de sentir, muitas vezes, o que foi esse espírito de elevada sabedoria, o espírito mais evoluído, a gente sempre fala e escuta aqui no Centro Espírita, o espírito mais evoluído que já esteve aqui no nosso planeta e o nosso governador espiritual. A gente tem uma dificuldade imensa de sentir o que seria, o que será, o que é, né, um espírito de tamanha envergadura moral que foi Jesus Cristo. Então, eu falo que muitas vezes, eu vou falar de espiritualidade, ciência, saúde, que são temas que vão mais ao encontro do meu dia a dia, que eu gosto de estudar. A ciência cada vez mais está aí buscando, ensinando, indo atrás da verdade, entendendo a importância das habilidades, das virtudes, do amor, do perdão, que faz bem para a nossa saúde psíquica, física, emocional. Então, cada vez mais a ciência comprova o que a religião sempre suportou mesmo de suporte,
da importância dos nossos valores morais, das nossas virtudes. Mas hoje eu decidi falar de um livro que recentemente eu fiz um programa do Esferas da Vida, e a gente está fazendo uma campanha desse livro que chama Boa Nova. Eu não sei se todos conhecem, mas eu falo que quem lê o livro Boa Nova consegue tomar um cafezinho com Jesus. Por quê? Porque são 30 histórias, né, por meio da psicografia do Francisco Cândido Xavier, do nosso querido Chico. O espírito Humberto de Campos apresenta nesse livro 30 episódios relacionados ao Cristo, aos discípulos e os importantes personagens bíblicos também que tiveram as suas existências tocadas, né, pelos ensinamentos e pelo amor de Jesus. Então, existe, pessoal, nas esferas mais próximas da Terra, um grande trabalho da espiritualidade superior das escolas do Evangelho. Hoje a gente viu que estão nascendo os NEPs aqui no Brasil, né, que são Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, da necessidade que a gente precisa de buscar os ensinamentos específicos do Evangelho, né? E lá, esse trabalho é muito minucioso, são trabalhos muito intensos, são escolas que se multiplicam na espiritualidade para que a gente consiga, né, cada vez mais entender e trazer e aprofundar as lições evangélicas. Então, eu escolhi uma lição aqui do livro Boa Nova, e para quem quiser, a gente assim super indica esse livro. Eu acho que é um livro que a gente consegue, porque Humberto de Campos, no mundo espiritual, ele viu essas histórias acontecerem ao vivo, por meio dos arquivos espirituais. Então, ele pega as palavras, as lições, na intimidade. Como era Jesus na intimidade, o que Jesus fazia, o que ele falava, como de fato ele falou. Como foi o Sermão do Monte, de fato? Estava aqui, em que contexto aconteceu, como que foram as escolhas dos apóstolos. Aqui no comecinho do livro, mostra Jesus convidando Simão Pedro e André, né, como ele convidou, e depois como ele convidou Mateus, Levi, depois como ele convidou nas esferas espirituais, e a gente lendo como se a gente estivesse ali, porque são formas de... Né, ele era um cronista, Humberto de Campos, brasileiro, extremamente preparado para contar histórias. Então, esse livro realmente é um livro de extrema importância para nós, que buscamos nos aproximar e nos relacionar cada vez mais com Cristo. Porque o que a gente veio fazer aqui no mundo é isso, ser uma pessoa cada vez melhor, se transformar numa pessoa de bem. E para a gente se transformar numa pessoa de bem, a gente precisa do grande exemplo que é Jesus Cristo. Então, quando a gente vem aqui, no início das primeiras pregações, aí eu peguei algumas frases impactantes de Jesus, porque aqui tem muitas frases impactantes de Jesus. É do tipo assim, você lê, você fala, não acredito que ele falou isso, e fecha. Tipo, não estou preparada para continuar. Aí você fica emocionado, aí você abre de novo, aí você fala, não acredito que aconteceu isso, não acredito que foi assim. Então, assim, é muito gostoso ler esse livro. E aí, por exemplo, Jesus, no início das suas pregações, ele tinha tido um tempo com o Batista, né, com João Batista, o precursor do cristianismo, que a gente sabe. E aí ele estava voltando para Jerusalém, quando ele para em frente a um templo. E quando ele para em frente a um templo, os sacerdotes olham para aquele homem e acham ele bem curioso, porque Jesus devia ter um porte físico também muito curioso para a época. E perguntam a Jesus, Galileu, o que você está fazendo aqui na cidade, em Jerusalém? Passando por aqui, sentou em frente ao templo. E aí Jesus responde com a maior serenidade do mundo. Passo por Jerusalém porque eu busco a fundação do reino de Deus. Imagina Jesus respondendo para um grande sacerdote que naquela época era de nível hierárquico superior a qualquer pessoa dentro daquela sociedade.
Aí ele olha, ironicamente, e fala, reino de Deus, você, o que seria esse reino de Deus? Pergunta a Jesus. É a obra divina no coração dos homens. Então, a gente começa a perceber que tipo de palavra Jesus usava. E quando a gente fala, Jesus fala, é a obra divina no coração dos homens, a gente percebe que nós estamos aqui para construir a obra de Deus nos nossos corações. Porque tudo que está nesse livro não é mais especificamente para os apóstolos, é para a gente. E aí ele dá risada, do tipo, você vai construir uma obra, você vai construir um reino, né? E Jesus fala, hão de chegar de todos os lugares, para que juntos construiremos essa obra. E ele fala, realmente, os ignorantes e os tolos estão em todas as partes da terra. Certamente, esse será o material da sua edificação, responde a Jesus. Mas você quer fazer uma obra divina? Você já viu alguma estátua perfeita, modelada com lama? Né? Imagina perguntar isso a Jesus naquela época, um sacerdote. Você já viu alguma estátua, algum reino sendo modulado com lama? E Jesus responde uma resposta que para a gente é muito importante. Nenhum mármore é mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é aquele instrumento que modela, né? É superior ao da boa vontade sincera. Então, nós estamos aqui para modular os nossos sentimentos. E o grande instrumento que vai fazer com que a gente module o nosso íntimo é a nossa boa vontade. Não existe nada superior para que a gente consiga chegar nos nossos objetivos do que a própria boa vontade. E Emmanuel fala, a vontade é a faculdade soberana da alma. A vontade está acima de muitas virtudes para que a gente consiga, com coragem, com a força do coração, chegar lá. E Jesus ainda fala, para que a gente seja e faça parte do reino de Deus, dessa obra divina, a adesão desejada, então, resumindo aqui com vocês, é do coração, é do sentimento, é do coração sincero e puro, para sempre. E quando a gente lê, parece que é fácil, né? E nós estamos aqui há quantos mil anos depois de Cristo na Terra, não é? Então, quando Jesus convida, né, Levi era culto, Levi era conhecido, era um publicano da cidade, o coletor de impostos. Jesus pede para ele vir recolher os bens do céu. E o Levi estava pronto de alma e coração, assim como Simão Pedro, assim como os outros apóstolos. Eles já haviam convidados. E Jesus, né, naquele mesmo dia que depois ele convida, ele chega em Jerusalém convidando os apóstolos, ele fala que o reino de Deus estará sempre em nossos corações. Então, para a gente começar, para a gente refletir, a gente percebe que o convite que Jesus fez para todos os apóstolos, dessa construção do reino de Deus e da importância do sentimento, porque é por meio dos nossos sentimentos que a gente vai construir esse reino dentro de nós, é por meio também da nossa boa vontade. E a gente precisa entender da nossa, como diz, né, do nosso protagonismo na história do cristianismo hoje na Terra, que depende muito de nós. Então, quando a gente fala do material, que o reino de Deus será fundado no coração das criaturas, e Jesus sempre exemplificando o tempo todo a importância dessa edificação do reino de Deus, e ficou com os apóstolos 3 anos no seu apostolado, e se a gente vai lendo o livro, a gente vai percebendo aqui são 30 lições só, que Humberto de Campos ele decupou para a gente e escolheu e colocou no livro. A gente percebe, todos os dias, Jesus tinha uma palavra
conversava com um dos apóstolos, que cada apóstolo tinha uma personalidade diferente, assim como nós. A gente se identifica com quem? A gente se identifica com os apóstolos. E para a gente hoje pensar em ser um apóstolo, eu lembro que num programa um palestrante falou, a gente tem que ser disposto. Então, a gente tem que ser um dispóstolo. Porque para ser um apóstolo, a gente tem que ter disposição. A gente tem que ter a boa vontade. Então, a gente precisa muito, muito da disposição, da boa vontade, para que a gente apare as arestas dos sentimentos do nosso coração. E tem uma lição, que eu acho que é uma lição extremamente importante aqui, que depois, assim, é o que eu falo, acontece com todos nós. Porque depois de tudo que a gente tem de conhecimento, aí veio o Consolador Prometido, aprofundou, o Espiritismo aprofunda os ensinamentos de Jesus no sentido de perspectiva imortal, de perspectiva de vidas, inúmeras existências que a gente tem, e cada existência a gente, de fato, qualifica e se purifica cada vez mais perante a eternidade. Então, a gente sabe que o Espiritismo ele trouxe um olhar, uma nova perspectiva para que a gente encare de maneira mais lúcida e de maneira real a nossa evolução e a nossa vida aqui na Terra. Fazendo mais sentido e a gente sabendo o que a gente precisa fazer. Mas é engraçado que com os apóstolos acontece a mesma... Com a gente acontece a mesma maneira como aconteceu com os apóstolos. Porque tem uma lição aqui no livro, que é uma lição que tem um desfecho que é muito emocionante, que é chocante. E aqui fala da parte íntima, né, dessa lição que Jesus ele traz para a gente, que é da última ceia. Que é da última ceia quando Jesus prepara os apóstolos, quando Jesus, com toda a sua serenidade, com todo o seu amor, ele começa a conversar com os apóstolos sobre o que ia acontecer. Então, eu vou contar junto com o Humberto de Campos para vocês, porque é uma parte interessante e a gente, principalmente no final da lição, a gente se identifica muito, porque a gente confunde os conceitos evangélicos e a gente confunde também o que é para ser feito, né? E como a gente deveria prosseguir. E muitas vezes a gente, assim como os apóstolos, a gente, depois de tantos anos estudando Jesus, eles, no caso, depois de tantos anos, junto com Jesus, com as curas, com as pessoas, com tudo isso, né? Que Chico também, de uma certa forma, passou uma parcela da busca de tudo isso. Os apóstolos ainda chegam no final da Santa Ceia e tem uma atitude que a gente fala, não acredito, que eles também não entenderam, assim como a gente até hoje não entende. Então, reunidos todos os discípulos com Jesus, no primeiro dia das festas de Páscoa, Jesus apresentava já um misterioso fulgor naquele momento, como se a sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os planos do alto, né? Ele sabia o que ia acontecer, Jesus, obviamente. E Jesus, naquele momento, meditava silencioso. E aí ele fala aos seus apóstolos, amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura, humilhado e ferido, eu terei que ensinar a Jerusalém a necessidade, isso é para a gente, para eles, do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto a edificação do egoísmo e do orgulho humano que hoje ainda vingam na terra. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos, que se glorificam com despojos sangrentos. Os grandes ambiciosos dominam à força o espírito inquieto das multidões. Então eu vim de meu Pai ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor,
como mensageiro de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é dos que sabem ser derrotados. Alguém aqui gosta de ser derrotado? Aí a gente começa a se perguntar, gente, quem sou eu aqui no Evangelho? Quem seria eu, né? Estaria mais perto de Judas, que traiu? Estaria mais perto de Pedro, que negou? Quem seria eu, né? Estou aqui na vitória dos que sabem ser derrotados para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria. Alguém aqui imola-se com alegria? Né? Para a glória de uma vida maior. Então, quando Jesus fala tudo isso, os apóstolos ficam só ali, olhando, se entreolhando na realidade, do tipo, o que está acontecendo, o que ele está falando agora, não é verdade? Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros há de me trair. Aí Jesus já conta ali na Santa Ceia, né, que alguém irá traí-lo. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, a minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. E aí, a pequena assembleia, né, os apóstolos já começam a falar, meu Deus, quem será o traidor? Você imaginem na hora, imagina Jesus, que a gente vai te trair depois de tudo que o Senhor nos fez, não é verdade? Quem será o traidor? Serei eu, ainda falou o André. Mas afinal, falou Tiago, onde está Deus? Aqui, gente, é um diálogo nosso do dia a dia. Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? O que a gente costuma falar? Gente, cadê Deus que não está vendo que a humanidade está indo para o brejo, entre aspas? Aonde está Deus que deixou o meu filho desencarnar? Depois de tudo o que eu fiz para o Centro Espírita, depois de todo o trabalho que eu me dediquei, o meu filho está no hospital doente. Onde está Deus? Depois de tudo que eu doei, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu me dediquei, por que Deus está fazendo isso comigo? E os apóstolos eram iguaizinhos a gente. Mas, gente, Deus vai deixar uma pessoa te trair, Jesus? É isso que vai acontecer? Aonde que está Deus, gente? Depois de tudo que você fez? Então, esses diálogos que a gente lê aqui no livro são diálogos nossos, do nosso dia a dia, né? E aí, Jesus responde dessa forma: Tiago, faze calar a sua voz de pouquíssima confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes de um discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Você está pronto ao chamado da providência divina, independente do que possa vir a acontecer na sua vida? Você confia a sua vida a Deus? Porque ter fé, o que é ter fé? É acreditar, nossa, eu acredito em Deus, eu rezo dia, noite, todos os momentos, faço jejum, faço isso, faço aquilo. Mas fé é confiar, é se entregar. Se é isso que Deus quer para mim, eu entrego o meu filho, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família, porque Deus sabe o que é melhor para mim. E a gente está muito longe disso, porque a gente reza, a gente pede, a gente faz chantagem, a gente negocia com Deus, a gente fala, se eu fizer isso, eu faço aquilo, e a gente vai na negociação, né, divina. E Jesus aqui ensinando como a gente deve proceder, de estarmos de fato prontos ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho da sua fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. Na saúde, na doença, com dinheiro, na pobreza. E a gente tem muita dificuldade com tudo isso ainda, né? E aí, vem João,
João, aquele apóstolo muito amoroso, muito querido por Jesus, e fala: olha, Senhor, eu compreendo a vossa exortação e eu rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que o Senhor acha que será justamente um de nós o traidor da sua causa? Do tipo, o Senhor está pegando um pouco pesado, né? Vamos conversar, vamos discutir aqui por que tem que ser um de nós, né? Já nos ensinastes que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. João falando, porém, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio apostólico. E aí Jesus responde que, em verdade, ele não consegue afirmar que não será possível dizer tudo agora. Cumpre-me afirmar que não me será possível dizer tudo agora. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. E ali fica a conversação. Estamos aqui na última ceia, que é a Santa Ceia, muito famosa. E Jesus continua refletindo, em particular com João, conversando com ele. Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são justos, também são sábios. A gente sabe da justiça divina, Kardec deixa tão claro a questão da justiça divina perante essa perspectiva superior que a gente tem da reencarnação, a gente consegue entender a justiça divina, né? E o apóstolo ia conversando com Jesus e passou a meditar sobre seus ensinos, mas naquele momento, as sensações de estranheza perduraram toda a assembleia, né? Jesus levantou, teve todo aquele processo muito conhecido que a gente sabe, ofereceu a cada companheiro um pedaço de pão. Tomai e comei, este é o meu corpo. Também ofereceu vinho, bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento. Então, os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, né? E Simão Pedro, querendo entender, né? Simão sempre questionador, ele vem e fala, não entendi todo esse símbolo que o Senhor fez, Senhor, né? Mestre, o que vem a ser isso? E aí Jesus, muito emocionado, diz Humberto de Campos, fala, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto. E quero reiterar-vos, e quero mais uma vez afirmar, as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. O vinho é o sinal dos meus ensinamentos renovadores. Constituirão um símbolo da nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. É incansavelmente o trabalho do Evangelho para construir o reino de Deus em nossos corações, para que a gente entenda que é por meio do sentimento e da boa vontade que a gente vai construir o reino de Deus em nossos corações. Então, assim, eu imagino o esforço diário e descomunal da espiritualidade superior para que a gente se atine, em algum momento dessa vida corrida que a gente tem, nos ensinamentos e na vivência desses ensinamentos no nosso dia a dia. Porque nós não estamos aqui a passeio, por prazer, para viajar, para conhecer o mundo, porque precisa conhecer o mundo, a gente precisa conhecer a si mesmo. A gente precisa conhecer os nossos corações, os nossos sentimentos, aonde a gente é orgulhoso, aonde a gente é melindroso, aonde a gente passa do limite, com poder, com posse, com prestígio, com prazer. Né? São os 4 P's que a gente fala, a gente não, André Luiz, que sempre tem um P maior na nossa vida. O seu é posse? O seu é prestígio? O seu é poder? O seu é prazer? Você vive para quê? Para ter muito dinheiro? Para ter muito prestígio? Para viver a vida loucamente, com muitos prazeres, independente de quais são? Então, a gente precisa conhecer o nosso mundo interior.
não é? E Jesus conversando, né? Imenso é esse trabalho da redenção do Evangelho, mesmo porque eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com a sua iluminosa eternidade. E depois de tudo isso e de todos os ensinamentos de Jesus, enquanto Jesus estava lá se entretendo com João, em observações afetuosas, os outros apóstolos, olha o que nos comove nessa lição. Os outros apóstolos estavam pensando em quê? Tiago, por exemplo, nas realizações desse reino vindouro, eu quero ser o maior de todos. Olha só, gente, depois de tudo, os apóstolos estavam vendo quem seria o maior, quem assumiria o poder. Olha aqui, quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades, Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo, todos deveriam entrar em Nazaré, como se fosse assim, um exército, para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a superioridade espiritual deles. Quando chegar esse momento do reino de Jesus, que ele tanto fala, a gente vai chegar, a gente vai acabar com tudo. Você vai ser o maior, a gente vai mostrar que a gente é melhor espiritualmente. Olha só, né, como existe equivocadas interpretações até hoje sobre esse reino. E aí cada um foi falando as suas vontades. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que depois da vitória, eles tinham a obrigação de fazer uma marcha para o templo ilustre, porque eles iriam construir um templo ilustre, onde exigiriam os poderes supremos. Qual é a diferença de Roma para eles? Né? E depois, gente, de verem Jesus curar, depois de conviverem e tomarem café com Jesus todos os dias, os apóstolos estavam falando isso na última ceia. E aí, Jesus parou de falar com João, olhou e começou a escutar tudo aquilo, aqueles sonhos de poder, de prestígio, de que eles iriam mostrar para todo mundo quem eles eram, e aquela coisa toda. Imagina a tristeza do tipo, gente, Jesus olhou e falou, eu vou ter que desenhar para eles, é igual a gente fala, gente, eu vou ter que desenhar, porque como que a pessoa não está entendendo, né? E aí ele interrompe a sua palestra íntima com João e observa tudo aquilo. E as discussões entre os discípulos na Santa Ceia, depois que Jesus falou que alguém ia trair, depois de tudo isso, continuavam acirradas. E o que mais Jesus escutava era as palavras, maior de todos. Então, eles queriam ser o maior de todos, independente do reino escolhido, né? E soava isso insistentemente nos ouvidos de Jesus. Parecia que os componentes daquele sagrado colégio estavam na véspera de uma divisão material, assim como a gente, né? Existem discussões internas de centro espírita, existem discussões... Enfim, a gente ainda precisa olhar para essa construção interna dos nossos sentimentos. E Jesus contemplou a todos com imensa piedade e triste. Ele fez algo assim que é chocante, que eu acho chocante até hoje. Quem sabe o final da lição sabe o que Jesus fez quando ele olhou para aquilo tudo, que eles não tinham entendido nada depois de tudo. Né? Entendido assim, foram entendendo conforme vai acontecendo, né, as dores das nossas vidas, assim como a gente. E aí Jesus se ergueu, com espanto de todos, ele despiu a túnica, ficou pelado, e cingiu-se, enrolou, né, uma toalha em torno dos seus rins, se vestiu de escravo, à moda antiga, a serviço dos seus senhores. E como se fossem dispensáveis palavras naquele instante decisivo de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumado e ajoelhou-se. E começou a lavar os pés dos seus discípulos. Assim como Chico não podia beijar-lhes os pés, porque o corpo não permitia, Jesus, há 2000 anos, muito antes de Chico,
ele se ajoelhou e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Primeira vez que eu li, eu fiquei passada. Eu falei, não acredito que ele fez isso. Que vergonha, né, que a gente sente às vezes de uma pessoa vir e exemplificar da forma e dar aquele chacoalhão espiritual da nossa vida, e ante o protesto geral, porque aí os discípulos, mestre, por que o senhor está fazendo isso? Né? Porque era um ato de suprema humildade. Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais de mestre e senhor, e vocês dizem bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente menor de todos. Então, assim, essa lição é uma lição que a gente precisa ler, pelo menos no final, todos os dias. Que a gente entenda o nosso papel como espírito errante, como espírito que tem muitas dívidas do passado. Porque Jesus não veio aqui para espiar, para se provar. Ele veio aqui para exemplificar como a gente deve ser. Então, eu falo que a gente precisa muito de exemplos. Porque igual uma criança pequenininha que olha o adulto, ela se coloca para andar porque vê que o adulto está em pé, porque vê que o adulto se porta de tal forma, e a gente precisa ler o Evangelho. A gente precisa entender que todas as angústias, que todos os defeitos dos apóstolos somos nós. E que quando Jesus responde a um apóstolo, Jesus está respondendo para a gente. Quando Jesus exemplifica para um apóstolo, não é para esse apóstolo, é para a humanidade inteira. Então, assim, esse é o meu estudo de hoje com vocês. Essa é a passagem que eu trago, que toca o meu coração, né? Que desde o início eu falei que eu estou muito cansada de ficar longe de Jesus. Que é chegada a hora da gente realmente sentir um amor verdadeiro, que a gente está cansado de sofrer, né? De cansar, de se importar com pequenezas, de querer ser o maior, de querer ser o melhor, de querer fazer mais e melhor e viver nesse mundo competitivo, materialista, enfim. Eu não sei qual é o cansaço de vocês especificamente, mas com certeza existe um pedacinho dentro dos nossos corações que não é completado com nada material e muitas vezes nem emocional. Que esse pedacinho, que pode ser um pedação do nosso coração, só se sente completo por meio do Evangelho, por meio dos ensinamentos espirituais, por meio do pão espiritual que Jesus trouxe para a gente. Que Jesus possa abençoá-los a todos com todo amor, toda a paz e tudo que vocês desejarem para a vida de vocês, que seja repleta de muita, muita paz e muito amor. Que assim seja.